I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. Oi, gente, tudo bem? Prazer, é muito bom ter vocês aqui no nosso primeiro webinário de Educação Ambiental do ACP. Meu nome é Raquel e eu fui convidada pela professora Albaneide de vocês a fazer parte de uma mini palestra para vocês de abertura. E eu queria primeiro me apresentar, né, para vocês, com certeza. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário de Educação Ambiental, onde nós vamos discutir algumas coisas bem interessantes ao longo dele. E me apresentando para vocês, meu nome é Raquel Pimentel, eu sou formada em Biologia junto com a professora de vocês, a Albaneide, pela UFPA. Eu fiz 2 pós-graduações, uma em Gestão Ambiental e a outra em Sistemas de Gestão Integrado. Na pós sobre Gestão Ambiental, eu falei um pouco sobre Educação Ambiental como ferramenta. Sistemas de Gestão Integrado é onde a gente coloca junto, né, alguns quesitos de qualidade, de segurança, que era a minha linha de trabalho onde eu atuei por 5 anos. Junto com o licenciamento ambiental, com a questão de monitoramento de gestão de resíduos, de legislação. Então, é um pouquinho da minha vida profissional para vocês, onde eu atuei por 5 anos, até o ano passado. E agora, não menos importante, vamos começar a falar um pouquinho. O webinário de vocês está dividido em alguns temas, né? E o eixo temático que eu vou falar com vocês hoje, o primeiro eixo temático que nós vamos falar é sobre os seres vivos interagindo com as consequências das ações antrópicas. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é falar um pouquinho sobre esses 3 tópicos que eu deixei aqui para vocês. O primeiro deles é o que são os seres vivos. Vamos chegar a uma denominação de explicação comum aqui sobre o que são os seres vivos. E os seres vivos, eles são constituídos por células, necessitam de energia para realizar o metabolismo, eles possuem a composição química, né, correta para isso, a proporção de água, de coisas que nós temos no corpo, respondem a estímulos, apresentam material genético, respondem a estímulos. Como assim, Raquel? Respondem a estímulos. A planta, ela responde ao estímulo da luz, né? Ela pode crescer mais para um lado, crescer menos para o outro. A própria fotossíntese é algo disparado pela luz, é um estímulo que ela recebe da luz e executa sua função metabólica. Apresentam material genético, né? Tem a capacidade da hereditariedade, então passa de um para o outro. Reproduzem-se de forma sexuada ou assexuadamente e evoluem, né? Tem a capacidade de evoluir e se adaptando às necessidades e evoluírem como espécie. E o que é o meio ambiente? Quando nós falamos em meio ambiente, normalmente a gente tem a ideia de um meio ambiente daquelas arvorezinhas, as florzinhas, mas não é só isso que é o meio ambiente. Ele é tanto o ambiente urbano quanto o ambiente rural junto, né? Essa junção, meio ambiente. Vocês aí em Macapá têm um meio ambiente, então, urbano bem melhor do que o meu aqui do Rio de Janeiro. Eu falo com vocês aqui do Rio de Janeiro. E ações antrópicas, elas são as ações exercidas pelo homem, né, sobre a natureza, e elas podem ser tanto positivas quanto negativas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que eu queria trazer para vocês como a primeira pergunta-chave, né, para a gente esmiuçar, fazer uma breve reflexão nesse primeiro dia. Quais são os exemplos de atividades humanas que geram impactos ao meio ambiente que vocês podem pensar? Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, a agricultura.
A agricultura, a gente sabe que ela ocupa grande parte do nosso país, e se ela não for feita de maneira ordenada, é extremamente prejudicial no sentido da natureza, né, em si mesmo, né, de alterar os ecossistemas. Hoje nós já temos a possibilidade de algumas agriculturas que são ecológicas, né, mas não é tão difundido, não existe uma preocupação em se difundir isso, né? Infelizmente porque é um pouco mais trabalhoso, então é mais fácil você pegar um campo, tacar fogo, trabalhar ele, meter uma grama e botar o gado, do que você fazer uma agricultura ecológica que trabalhe esse manejo da terra, né, entre espécies, para que não saia todo nutriente do solo, que inclusive possa ter gado, né, junto. Indústrias. Também temos as indústrias, a indústria civil, por exemplo, que foi onde eu trabalhei muito tempo. Temos a indústria tecnológica, né, também. A indústria tecnológica é responsável pela maior parte da geração de resíduos, né, que nós temos. E resíduo não tão fácil assim de voltar para o início da cadeia, como reciclado, como destinação correta. Ocupação do solo, uso e ocupação do solo, muitas vezes desmedida, desordenada, tanto nos centros urbanos quanto na área rural, né? No sentido de não ter esse pensamento do que, por exemplo, no rural, em utilizar algo que até a legislação nos pede, nos cobra, parte da terra para que fique a própria natureza, né? Por exemplo, se for próximo a unidade de conservação, dependendo do bioma que esteja, uma parte você tem a possibilidade de explorar, né? De cuidar, de tratar, e a outra deveria ser de ser mantida. Aí na cidade, a ocupação do solo desordenada, aqui no Rio de Janeiro com muitas favelas, ao longo do Brasil com comunidades, né, mas que ocupam de maneira desordenada. E aí eu queria trazer para vocês a pergunta: a sua escolha de bens e serviços pode influenciar e gerar mais impacto ao meio ambiente? Como assim escolha de bens? A sua escolha de produtos, de material que você compra na sua casa, e de serviços, os serviços que você escolhe, o seu iFood de sexta-feira, a sua saída com um aplicativo, ao invés de sair com o carro da família, são escolhas do nosso dia a dia que podem influenciar e gerar mais impacto ao meio ambiente, na opinião de vocês? O que vocês acham? Eu acho que vocês já sabem a resposta. Eu acho que vocês sabem que sim, que pode gerar sim. E justamente porque pode gerar, é que eu queria conversar com vocês um pouquinho mais a fundo sobre isso, sobre essa questão do consumo. E eu queria trazer para vocês essa questão começando com a pergunta: a diferença entre querer e precisar. Eu acredito que vocês saibam, né, a diferença entre querer e precisar da expressão. E no dia a dia, vocês param para pensar sobre isso? Sobre o querer e o precisar? O querer versus precisar? Ah, eu tô com um celular que não tá funcionando muito bem e tal, e eu preciso de um novo. Ele não tá funcionando muito bem, em que sentido? É no sentido de não tirar as melhores fotos para você, no sentido de não tá baixando todos os aplicativos que você precisa para sua realidade. Vamos considerar, gente, que hoje em dia a maioria dos celulares tem uma memória muito boa, viu? Então é difícil isso acontecer, mas o que eu trago para vocês? A roupa que vocês estão precisando, o que vocês estão querendo. Vocês precisam da roupa da Nike ou vocês têm a necessidade de uma roupa, né? Então, tudo isso traz uma diferença, porque normalmente o que a gente precisa, o que a gente quer, não é o que a gente precisa.
que a gente precisa muitas das vezes é muito simples, né? Mas o que a gente quer muitas das vezes é muito mais caro e envolve um consumismo desmedido. E aí eu trouxe para vocês aqui essa frase no centro da tela, onde ninguém nasce consumista. O consumismo é um hábito que se forma a partir de valores materialistas, que traz sérios problemas para a sustentabilidade. E é possível mudar esse quadro. É possível, sim. Só que ele exige uma consciência nossa diária, né? E aí, eu trago para vocês algumas consequências, por exemplo, desse consumo desmedido. O aumento exacerbado do consumo ele traz um aumento de geração de resíduos, como eu já falei para vocês, vários celulares. Quem não tem celular perdido aí dentro de casa, levanta a mão. Mentira, porque eu sei que tem, gente. Todo mundo tem. Obesidade infantil, aqui eu trouxe com foco, né, mais para as crianças e para os adolescentes. Obesidade infantil, e não só obesidade infantil, mas obesidade das pessoas em si, né? Porque a gente fica mais materialista, menos dando atenção para o nosso corpo, para a nossa vida, né? E é muito comum se afogar na comida para tirar a ansiedade e essas coisas. A adultização da infância e erotização precoce, porque a gente tem uma preocupação tão grande em tornar as crianças, os adolescentes, tão materialistas, e a gente acaba não trabalhando os sentidos, a base, né, da criação que a gente precisa construir, discutir. Consumo precoce de álcool e tabaco, né, porque a vida gira tão forte, tão corrida, que normalmente álcool e tabaco são utilizados como válvulas de escape da sociedade. Isso está relacionado ao consumismo, a necessidade de ter e de repente não conseguir sempre ter o que se quer e gerar uma certa frustração, né, nas pessoas. A diminuição das brincadeiras criativas, né? Quantas crianças acabam, né, passando muito tempo aí junto aos seus telefones celulares e computadores e playstations da vida, e adolescentes também, e acabam não aproveitando a criatividade deles para outras atividades. Violência e estresse familiar é, assim, com certeza algo de uma realidade de muitos. E, parando para pensar nisso tudo, eu queria trazer esse tópico com um olhar voltado para a pandemia que nós estamos vivendo no coronavírus. E a pandemia? Como é que ela afetou essa nossa interação? Né? Essas nossas ações antrópicas sobre a natureza que trazem consequências a todo o restante dos seres vivos, porque nós somos seres vivos, né? E a natureza também, nós não estamos à parte da natureza, né? Nós somos parte dela. Entretanto, porém, somos a única espécie que tem o poder de trazer tamanhas modificações que afetam a maior parte, né, da natureza. E aí eu queria trazer esse pensamento para vocês. Pandemia do coronavírus e o impacto ambiental. E eu trouxe 4 eixos aí pra gente discutir. O primeiro deles é a emissão de carbono. Emissões de carbono. Trouxe alguns dados aí pra vocês. Nessa pandemia a gente foi obrigada literalmente a ficar em casa, né, gente? Então, assim, a gente teve lockdown em muitas cidades. Nós tivemos a necessidade de fechar empresas, fechar fábrica. Então, foi algo que mexeu com a rotina de todo mundo e mexeu, inclusive, com a emissão de carbono. Porque ficamos em casa, ficamos presos, os carros saíram das ruas, né? As fábricas tiveram suas atividades diminuídas, aquelas que não fecharam diminuíram. E aí eu trouxe uns dados para vocês. As viagens diminuíram aéreas. Por exemplo, nessa imagem a gente vê que 40% do tráfego aéreo doméstico diminuiu nos Estados Unidos. É um exemplo pra gente. Na Europa, nós tivemos menos passageiros aéreos também. Tivemos uma diminuição
no dióxido de nitrogênio, 75% a menos em Madrid, na Espanha, e 10% a menos no norte da Itália. A Itália demorou, né, a admitir a pandemia, então talvez até por essa diferença. Na China, nós tivemos a melhoria da qualidade do ar, que pode ter salvado a vida de 4.000 crianças menores de 5 anos. A gente sabe que a China é o grande dragão industrial do mundo aí, a qualidade do ar deles é muito ruim. Então, por que eles tiveram que fazer esse lockdown? Nós tivemos aí uma qualidade do ar melhorando exponencialmente, né? Forçadamente, mas tivemos. A emissão de carbono diminuiu em 25%. Tivemos menos trânsito. Por exemplo, olha, em Nova York, 50% menos do monóxido de carbono. Em Seattle, outra cidade também dos Estados Unidos, 41% a menos do trânsito. A gente teve um baixo fluxo, né, de pessoas na rua, de trânsito, uma tendência de home office, que é o trabalho em casa, né, aulas online, as coisas foram indo um pouco mais para o mundo digital e a gente teve uma baixa significativa disso. O problema é que provavelmente quando isso voltar, quando a gente tiver um afrouxamento dessa pandemia ou um retorno total, a gente vai ter o aumento disso também, né? Novamente, a gente não acaba com o vírus, o próprio presidente da ONU falou sobre isso, que a gente não acaba com a crise mundial com um vírus. Então, mas a gente viu que o que é legal a gente pensar é que houve uma necessidade extrema imediata e, de certa forma, a gente foi se readaptando, foi trazendo maneiras. Eu queria que vocês pensassem nessa vertente, nesse foco. Segundo ponto que eu trouxe para vocês, resíduos. Aumento de resíduos infecciosos, gente, aumento de embalagens de alimentos. O que nós mais tivemos nessa pandemia foi a necessidade de atendimento hospitalar, né? E os resíduos do hospital são resíduos infecciosos, não são resíduos que a gente traz um tratamento fácil, rápido, né? E aí alguns dados também pra gente pensar. E outra coisa que também aumentou muito, que foi o consumo de comidas com embalagens, né? A maior parte dos pedidos que nós tivemos, o aumento de consumo foi dos aplicativos de comida, né? Daquilo que vem pronto pra gente por uma série de fatores. Isso tudo gera embalagens, né? Que são descartáveis. Por exemplo, as sacolas reutilizadas foram proibidas em vários estados, aí nos Estados Unidos, eu tô colocando esse dado aí pra vocês na tela, por conta de contaminação, né? Mesmo, então, prefere-se utilizar o plástico porque é descartável do que algo que você tem que reutilizar com um grau de possibilidade de contaminação. Então, isso é um retrocesso nesse sentido, né? De resíduo, de reutilização. Nós tivemos um aumento do lixo hospitalar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, de 467 mil trabalhadores sendo afetados por conta dessa coleta de lixo em risco, né? Porque o volume é muito grande para se ter esse tipo de tratamento. Na Itália, olha um dado engraçado para vocês, 111% de aumento no consumo de pacotes de laranjas. Porque a laranja é fonte de vitamina C, né, gente? Então a gente sabe que muita gente, como o coronavírus foi sempre colocado como uma gripe muito forte desde o começo, então provavelmente muitas pessoas aumentaram esse consumo. Imagina aí quanta embalagem de saco de laranja, né, pelo mundo. Outra coisa que ele colocou legal pra gente, 1 bilhão de árvores por ano são cortadas para fabricar as embalagens. Imagina
dessa pandemia, né? Com essa quantidade, desse boom de embalagem que nós tivemos. Então, na China, que já produz muito lixo, eles tiveram um aumento para 200 toneladas por dia de lixo hospitalar. Quadriplicou o lixo deles. Então, é uma coisa muito séria. Vida selvagem. A natureza em si, né? Nós tivemos muitas fake news aí rolando. Notícias em grande parte falsa, tá? Falando sobre essa interação. Mas o que eu quero ressaltar pra vocês? Aqui, por exemplo, eu vi, tá? O céu um pouco mais aberto, borboletas voando, passarinhos cantando. Gente, é nítido a melhora, principalmente por essa questão de emissão de gases, tá? Com a natureza que nós vimos. Então, assim, realmente é perceptível no nosso dia a dia. Mas tiveram algumas notícias falsas aí que rolaram. Como, por exemplo, dos golfinhos e cisnes, tá? Na Itália. Não retornaram aos canais de Veneza. Os golfinhos estavam em outro lugar. E os cisnes, eles já são hospedeiros, frequentadores, né? Locais ali, em certas épocas do ano. Então, a galera, numa necessidade grande de encontrar um motivo, uma justificativa para a pandemia, e acho que até um discurso meio extremista, acabam propagando essas coisas na internet. Mas não é também tão assim, tá? No Chile, nós tivemos um puma que apareceu no centro de Santiago. Na Índia, um cervo correndo ao redor da capital estadual. Porque a capital estava mais vazia, né? A gente teve uma possibilidade aí de interação maior deles, da natureza selvagem, né? Digamos assim, no meio urbano aí. Não sei se tiveram algum episódio aí em Macapá. Se vocês tiverem, comentem depois, falem com a gente. Outro ponto importante de falarmos: energia. Gente, nós estamos muito mais tempo conectados, nós estamos muito mais tempo gerando a necessidade de uma demanda energética nesse país, no mundo, né? Por conta de estarmos em casa isolados. Então, a gente trabalha pela internet, a gente se diverte pela internet, a gente compra coisas pela internet, né? Nós paramos de ir ao shopping. O consumismo físico do shopping ali teve uma travada. A gente não pôde ir, foi algo proibido. Então, tivemos que ir para a internet. Então, celular, computador, tablet viraram grandes consumidores, grandes aliados. Já eram e tiveram um boom muito maior. Nós tivemos um aumento aí nesse consumo na Europa, nos Estados Unidos, na Coreia, no mundo todo, né? A ideia de estar na internet, ter acesso às coisas, acabou deixando a gente preso a esse quesito de consumo de energia. E no Brasil, a gente sabe que a nossa matriz energética é o quê? A maior parte dela é hidrelétrica. E a hidrelétrica atua muito forte como um impacto, né, na natureza selvagem, porque a gente precisa alagar grandes áreas, a gente precisa alterar aquele ecossistema ali para poder extrair energia. Então, são coisas que estão sempre conectadas. O nosso consumo, o nosso dia a dia, ele está sim conectado a esses quesitos ambientais e é importante a gente pensar sobre isso. E aí, a gente teve, como eu falei com vocês antes, a oportunidade de nos reinventar e forçadamente repensar o estilo de vida que a gente tem como sociedade e o nosso consumo. E nisso o nosso consumo, né? Também, junto. E aí eu queria trazer, como eu falei aqui pra vocês, por exemplo, quem antes ia pro shopping toda semana pra comprar alguma coisinha, agora não pode mais, né? Não teve essa oportunidade mais. E isso foi uma coisa ruim? De certa forma. Nós ficamos presos, tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. Mas isso também mostrou pra gente que a gente não precisa estar no shopping a todo momento, que a gente não precisa estar lá a todo momento consumindo, comprando as coisas.
Bem, pelo menos foi uma reflexão que eu tive e que próximos a mim também tiveram. E eu não podia deixar de falar isso com vocês. E eu queria que vocês pensassem nesse consumo, nessa oportunidade que estamos tendo de pensar no consumo de uma maneira mais sustentável. E o que é esse consumo sustentável? Ele envolve a escolha de produtos que utilizam menos recursos naturais, que garantam um emprego decente aos que produziram e que são facilmente reaproveitados ou reciclados. A sustentabilidade ela está conectada nesse tripé, né? Econômico, social e ambiental. Então, quando vocês pararem para pensar nessas atitudes, pensem nas atitudes, nas compras, nos bens e serviços de vocês sobre esses pilares. Isso traz a sustentabilidade para o dia a dia de vocês. É muito importante. E aí eu trouxe para vocês alguns tópicos de como consumir de uma forma mais sustentável. Isso vai ficar depois disponível para vocês, tá? Essa imagem é do Instituto Inovare, vai estar depois na referência de sites consultados e leitura para vocês terem uma leitura complementar. Primeiro que ele faz é comprar com planejamento, né? Aquela ideia de, vou comprar porque eu quero comprar. Não existe na vida de sustentabilidade, tá, gente? A gente tem que comprar com planejamento. A gente faz as compras com o que a gente realmente precisa comprar, para não ser um consumista sem consciência. Investir na coleta seletiva. Então, se na sua casa você tem aquele espacinho, faz aquela divisão. Pode começar pela divisão simples, gente. Lixo úmido e lixo seco, né? Os orgânicos e o lixo seco. Lixo seco vai ser todos os recicláveis juntos. E lixo úmido, aquele com resto de comida, né, que nós temos. Avaliar o impacto do nosso consumo, saber aquele consumo que nós temos. E aí ele traz o exemplo de carne, eu trago o exemplo de eletrônico, de carne para vocês pensarem como isso impacta a sociedade de vocês. E trazer esse discurso para a família de vocês é importante. Valorizar as atitudes sustentáveis. Quer dizer, se a gente tem uma empresa que tem um escândalo, a internet está aí com fácil acesso de informação pra gente. Então, se vocês têm a possibilidade de comprar de uma empresa que tenha ações que levem o meio ambiente a sério, a sociedade a sério, é complicado, gente, a gente comprar de uma empresa que a gente sabe que está envolvida num escândalo ambiental, que está envolvida num escândalo sobre trabalho escravo, de crianças, de pessoas, né, de condições subhumanas de trabalho. Isso está relacionado à sustentabilidade. Então a gente precisa valorizar as atitudes sustentáveis das empresas, dos bens e dos serviços que nós temos à nossa disposição. Isso é importante, porque é nessa mão dupla, né, da gente fazer essa pressão sobre o nosso sistema, é que o sistema vai responder com outras coisas. Então é importante ter essa consciência. Cobrar dos nossos representantes sempre cobrar dos nossos representantes atitudes voltadas à sustentabilidade, não somente a crescimento econômico. E também não somente a questão de proteção ambiental, porque não tem mais como nós termos uma evolução, um crescimento como sociedade sem trabalhar esses dois pilares, gente. A gente tem que crescer, evoluir economicamente, mas preservando o que precisa ser preservado, tendo manejo do que pode ser manejado, tá? Porque esse é o pensamento racional e inteligente. Não tem como a gente voltar para a Era da Pedra sem energia, sem internet, isso não vai existir mais. Mas a energia e a internet podem crescer de maneira um pouco mais controlada, um pouco mais regulamentada e um pouco mais sustentável. Divulgar o consumo consciente sempre, né? Multiplicar a ideia de vocês, tentar alcançar a rede de contatos de vocês pela internet, pela família, nos amigos de vocês, isso é muito importante. E contribuir para a melhoria dos produtos. Aqui ele coloca como as redes sociais, que são um excelente
canal para a gente ser um consumidor ativo, sugerir às empresas práticas que possam melhorar a qualidade e os serviços que elas oferecem. Literalmente colocar nossa boca no trombone mesmo, naquilo que nos é interessante como sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso leve papo, que acabou se estendendo um pouquinho para vocês. Eu vou deixar esse material disponível para vocês consultarem. Se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer algum comentário, eu e a professora Albanese de vocês vamos estar à disposição para tirar dúvida, para dar sugestão, para qualquer outro tipo de coisa. O webinário está só começando, vocês vão ter muitas informações, acesso a muitas coisas e abram a mente de vocês para a discussão que vai vir. Eu deixo para vocês aqui, algumas leituras complementares. O site da Acatu. A Acatu é uma organização não governamental muito legal, tem muitas leituras, vídeos, artigos. É interessante para vocês, eu deixei aqui alguns já linkados. E deixei um último sobre a pegada ecológica. Vocês sabem o que é pegada ecológica, gente? Pegada ecológica é vocês saberem a marca que vocês estão deixando no planeta. É a pegada ecológica, da implantação aí do que vocês deixaram, o rastro de vocês. É legal dar uma olhada nesse artigo, pensar um pouquinho sobre isso na vida de vocês. Por último, eu deixei, claro, as fontes aqui que eu previamente busquei algumas imagens e alguns itens para conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade que nós tivemos para conversar. Um beijo de uma bióloga do Rio de Janeiro, direto para vocês. Tchau, gente!